Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Uau! E já se foram 70 dias. Hoje, 71º dia da nossa leitura da Bíblia Sagrada, em 100. Uau, será que vai dar tempo? Estamos ainda no livro do profeta Ezequiel, 30 dias para ler todo o restante do Velho Testamento e ainda do Novo Testamento. Vamos juntos, vamos juntos. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós, para juntos lermos e aprendermos mais de Ti através da Tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, fica conosco. Amém. Ezequiel, capítulo 31, diz assim: E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante a tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, e as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e aí multiplicaram os seus ramos e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo giravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. As fais não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fez com a multidão dos seus ramos, e a todas as árvores do jardim que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos do seu coração, se exalçou na sua altura, e o empregarei na mão das mais poderosas das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora, e estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e deixaram cair os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre sobre a sua ruína. Todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos do homem, com os que descem à cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto, e por causa dele todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, flores e o melhor do Líbano, todos os que bebem águas e consolavam a sua mais baixa, também este com ele descerão ao inferno, e a juntar-se com aos que foram traspassados a espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, todavia descerá com as árvores do Éden a terra baixa, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram traspassados a espada. Este é o Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 32. E sucedeu que no ano do décimo, no mês do décimo, ao primeiro do mês,
veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhante eras ao filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, e com ajuntamento de muitos povos te farão subir a minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nadas regarei com teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti, e apagando-te eu, cobrirei os céus, e engrandecerei as suas estrelas, ao sol, e cobrirei com uma nuvem, e a lua não deixarei resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu engrandecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua face, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes, e farei com que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito, e os seus reis tremam de grande maneira quando eu banir a minha espada, brandir a minha espada ante o teu rosto, e estremecerão cada momento, cada um pela sua vida, no dia da sua queda, porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti, farei cair a multidão com as espadas das valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as águas, sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem turbarão unhas de animais. Então farei assentar as águas, suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová, quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, quando ferir todos os que nela habitam. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faz descer a eles as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deleita-te com os incircuncisos no meio daqueles que foram traspassados à espada. Eles cairão à espada, ela está entregue, arrastai-a a todas as suas multidões. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão, desde o meio do inferno, juntamente com os que socorrem, desceram, e então lá os incircuncisos traspassados à espada. Ali está Assur com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova. O seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos as mais baixas partes da terra, caíram ao terror da terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados lhe puseram uma cama entre toda a multidão, ao redor dele estão os sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque, Tobal, com toda a sua multidão, ao redor dele estão seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porque causam terror na terra dos viventes.
e não se acharam com os valentes e que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram a sua espada debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis da terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom e os seus reis, e todos os seus príncipes que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem circuncisos com os que foram transpassados à espada, que levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó, todo o seu exército transpassados à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vir a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida entre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei na mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei na tua mão. Mas quando tu tiver falado para desviar do ímpio do seu caminho, para que converta ele, se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio tenha prazer na morte do ímpio. Repito o versículo 11, dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize-lhes aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade dos ímpios, não cairá por ela. No dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo, nem pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não viverão em memória das suas justiças, mas a sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerás. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele.
juízo e justiça fez, certamente viverás. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela, e convertendo-se o ímpio à sua impiedade, e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isso mesmo. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ia cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel? Sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a boca até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores deste lugar deserto da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só e possuía essa terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comeis, e levantais os olhos para os vossos ídolos, derramais sangue, possuís a terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuís a terra, assim lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e os que estiverem sobre a face do campo, e entregareis à fera, para que coma os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência, e tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, nas portas das casas, falam com o outro, cada um com seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, ouvi, qual sejam as palavras que procedem do Senhor, e eles vêm a ti como o povo que costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de que tem voz suave e que bem tange, porque ouve as suas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vir isto, eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, eis que os pastores de Israel que se apaceitam a si mesmo, não apacentarão os pastores, as ovelhas, comeis gordura e vos vestis de lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, o doente não curvastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficarão para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir o pasto de todas as feras do campo por falta de pasto, e os teus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas à sua mão.
E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. Ou eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e de escuridão, e as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes de todas as habitações da terra. Em bom pasto as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos. Nos montes de Israel eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, a apacentá-las ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisas o resto do vosso pasto e vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés. E quanto às minhas ovelhas, elas pastam e o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido torvado com os vossos pés. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, julgarei entre o gado do miúdo e o gado miúdo, e levantarei sobre elas um pastor, e a elas as apacentará o meu servo Davi, que as de apacentar, ele servirá de pasto. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz. E acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, dormirão nos bosques, e a elas os lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farão descer a chuva, ao seu tempo chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras as suas terras, saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que as serviam delas, e não servirão mais de rapina dos gentios, e as bestas feras da terra nunca mais as comerá, e habitarão segura, e ninguém haverá que as espante. Eles levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó minhas ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra... Ezequiel capítulo 35. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra o monte Seir, e profetiza contra ele. E diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, e estenderei a mão contra ti, e te porei assolação e espanto. As tuas cidades porei em solidão, e tu te tornarás em assolação, e saberás que eu sou o Senhor. Pois que guardarás inimizade perpétua, e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da extrema iniquidade. Por isso vivo eu, diz o Senhor Jeová, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. E farei do monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa, e o que por ele volta, e encherei os seus montes dos seus
traspassados nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes. Cairão os traspassados à espada, em assolações perpétuas. Te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Visto como dizes, os dois povos, as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que eu usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido dele quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi toda a sua blasfêmia que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca e multiplicaste as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Assim diz o Senhor Jeová: enquanto se alegra toda a terra, a ti te porei assolação, como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim farei a ti, assolado serás. Ó monte Seir e todo Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 36. E tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel, e dize: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que diz o inimigo sobre vós, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que ficasses feitos herança do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: os montes e os outeiros, as correntes e os vales, os lugares assolados e solitários, e as cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: certamente no fogo do meu zelo farei contra o resto das nações, contra todo o Edom. Eles se apropriam da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma para ser lançada a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos homens, aos outeiros e às correntes e os vales: assim diz o Senhor Jeová: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levantaste sobre vós o opróbrio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eu levantei a mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Mas vós, os montes de Israel, vos profetizareis os vossos ramos e dareis vosso fruto para o meu povo Israel, porque estão prestes a vir. Porque eis que eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda ela, as cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados, e multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão, e vos farei habitar como dantes, farei vosso estado melhor do que os vossos princípios, e sabereis que eu sou o Senhor, e farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel, eles te possuirão, e serás a tua herança, e nunca mais se desfilharás. Assim diz o Senhor Jeová: visto como vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos, por isso tu não devorarás mais homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Senhor Jeová, e farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios, e não levarás mais sobre ti o opróbrio das nações, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, com a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o seu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra dos seus ídolos, com que a contaminaram. E espalhei entre as nações, e foram espalhadas pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu julguei. E chegando às nações,
para onde foram, profanaram o seu santo nome, pois se dizia a eles, estes são o povo do Senhor, e saíram à sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo seu santo nome que profanaste entre as nações, para onde vós fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado sobre os seus olhos. E vós tomarei dentre as nações, e vos consagrarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus, e vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós, e multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis das vossas maus caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos, confundi-vos pelos vossos caminhos, a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passam, e dirão, essa terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas, destruídas, foram fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse, e eu farei. Assim diz o Senhor Jeová, ainda que isso me dirá a casa de Israel, que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho santificado, como um rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram os nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles em cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim do Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, o espírito assopra sobre estes mortos, que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, o filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor,
quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e verei, vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel com seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declarará o que significa estas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tornarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel, que entrem nas nações, para que eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, os purifiquei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre ele, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, ao qual habitavam os vossos pais, e habitaram nela eles e os filhos de seus filhos, para sempre. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz, será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que eu santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Ezequiel, capítulo 38. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando toda a espada, persas, etíopes e os Pepute, com eles e todos os escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te assim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reunirão a ti, e serve-lhe tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás o dia que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos os montes e de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitaram seguramente. Então subirás e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias e não mudarás, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem mouro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tornar o despojo, de arrematar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou entre as nações, a qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tornar despojo, ajuntaste teu rebanho para arrebatar a presa, para levar a prata, o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová:
não saberás naquele dia quanto meu povo de Israel habitar com segurança. Virás, pois, o teu lugar das bandas do norte, tu, muitos povos contigo, montados todos os cavalos, grande ajuntamento do exército numeroso, e subirá contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra, no fim dos dias sucederá que hei de trazer contra ti a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e os seus olhos, ó Gog, assim diz o Senhor Jeová. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos seus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizam largos anos que te trariam contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque diz o meu zelo no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele no meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo, enxofre cairá. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer os olhos das muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel, capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão à esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, nos montes de Israel cairá, tu e todas as tuas tropas, os teus povos que estão contigo, e as aves de rapinas, e as aves de toda a asa dos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia em que tenho falado, e os habitantes da cidade de Israel sairão totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas e os arcos, com as flechas, com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos, e não trarão lenha no campo, nem cortarão os bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem. Ali sepultarão Gog e toda a multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passaram pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, e para purificarem. Durará 7 meses esse trabalho, e os que passaram pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim ficarão na terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda a espécie e todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu lhe sacrifiquei por vós, sacrifício grande dos montes de Israel, e comei carne, bebeis sangue,
comereis a carne dos poderosos e beberei o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Bozã, e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós, e vos farteis a minha mesa de cavalo, de carros e de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová, e eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado na minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. As nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. Eu escondi deles a minha face e entreguei nas mãos do adversário. Todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações. Usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Trarei zelo do meu santo nome, e levantarão sobre si as suas vergonhas, toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitaram seguros da sua terra, sem haver quem os espante, quando eu o tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado da terra dos seus inimigos, e for santificado neles os olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor Deus, seu Deus, vendo que eu os fiz em cativeiro entre as nações, eu tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Ezequiel, capítulo 40. No ano 25º do nosso cativeiro, veio do princípio no 10º dia, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá, em visão de Deus, e me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele como edifício uma cidade para a banda do sul, e havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão, uma cana de medir. E disse-me: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo o que te fizer, porque para mostrar-te foste tu trazido aqui, e anuncia, pois, a casa de Israel tudo quantos vires. E havia um muro fora da casa, ao redor e na mão do homem, uma cana de medir de 6 côvados, de 4 dedos em cada uma. E ele mediu a largura do edifício da cana e a altura. Então veio a porta que olhava para o caminho do oriente, e subiu pelos degraus, e mediu o umbral da porta da cana do largo, e o umbral da cana e o largo. Cada câmara tinha uma cana de comprimento, e a cana de largo. Entre as câmaras havia 5 côvados, e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta, tinha uma cana por dentro. Também mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana, e mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares, 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta para o lado do oriente eram 3 deste lado, 3 do outro, uma mesma medida era, e das 3 também os pilares deste lado e do outro tinha a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 2 côvados, e o comprimento da porta, 13 côvados, e o espaço da frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço, e de a outra banda, e cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então, mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta contra porta. Também fez pilares de 60 côvados, e o átrio até o pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta, a entrada, até a dianteira do vestíbulo da porta interior, havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas para fechar nos seus pilares, dentro da porta, ao redor da mesma.
sorte dos vestíbulos, e as janelas estavam à roda. Pela parte de dentro, nos pilares, havia palmeiras, e ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nela câmaras e um solhado que estava feito no átrio em redor. 30 câmaras havia naquele solhado, e o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo e mediu a largura da dianteira do átrio interior por fora, 100 côvados na banda do oriente e do norte. E quando a porta que olhava para o caminho do norte do átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 da outra. Os seus pilares e os seus vestíbulos eram da medida do primeiro vestíbulo, de 50 côvados era seu comprimento, e a largura de 25 côvados, e as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram na medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e os seus vestíbulos estavam diante dela, e estava a porta do átrio interior de frente da porta do norte do oriente. Mediu a porta, mediu de porta a porta, 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, eis que havia ali uma porta, e olhava para o caminho do sul. Mediu 6 pilares e seus vestíbulos conforme as suas medidas, e havia também janelas em redor, seus vestíbulos com as outras janelas, 50 côvados o comprimento, e a largura 25 côvados, e de 7 degraus eram suas subidas, e os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras de uma banda e de outra, e os seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior para o caminho do sul, e mediu a porta para o caminho do sul, 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme as suas medidas, e as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme as medidas, e tinham também janelas ao redor, e os seus vestíbulos, e o comprimento era de 50 côvados, e a largura de 50 côvados, e havia vestíbulos em redor, e o comprimento era de 25 côvados, e a largura de 5 côvados, e os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeira aos seus pilares, de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para caminho do oriente, e mediu a porta conforme essas medidas, e também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos conforme esta medida. Havia também janelas em redor, e os seus vestíbulos, comprimento de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmeiras, e os seus pilares e os seus outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, mediu conforme as medidas, as suas camarinhas e os seus pilares e os seus vestíbulos. Também tinha janelas em redor, e o comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras, e os seus pilares de uma e de outra banda eram as suas subidas de 8 degraus, e a sua câmara, a sua entrada estava junto aos pilares vestíbulos onde lavavam o holocausto. E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas de outra, para nelas degolar o holocausto, o sacrifício pelo pecado da culpa. Também da banda de fora subia para encontrar a porta do norte. Havia 2 mesas da outra banda que estava no vestíbulo da porta, que havia 2 mesas, 4 mesas de uma, 4 mesas de outra banda dos lados da porta, para 8 mesas sobre as quais imolavam. E as 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. O comprimento era de 1,5 côvado, e a largura de 1,5 côvado, e a altura de 1 côvado, e sobre elas se punham os instrumentos com que imolava o holocausto e o sacrifício. As suas bordas de 4 dedos de comprimento estavam fixadas por dentro, em redor, e sobre as mesas estavam a carne e a oferta. E fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores do átrio de dentro, que estava a banda da porta do norte, que olhava para o caminho do sul. Uma estava a banda da porta do oriente, a qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para o sacerdote que tem guardado o templo, mas a câmara que olha para o caminho do norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. Estes são os filhos de Sadoc, que se chegam ao Senhor dentre os filhos de Levi para o servir. E mediu o átrio, o comprimento de 100 côvados, a largura de 100 côvados, 1 quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou
ao vestíbulo do templo e mediu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda, 5 côvados de outra, a largura da porta, 3 côvados de uma banda, 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 5 côvados de largura, 11 côvados, e era por degraus. Esse subia e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e de outra. Ezequiel capítulo 41. Então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura, uma banda, e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada, 10 côvados, dos lados da entrada, 5 côvados de uma banda, 5 côvados da outra. Também mediu seu comprimento, e 40 côvados, a largura de 20 côvados, e entrou dentro e mediu o pilar da entrada, 2 côvados, a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 6 côvados. Também mediu seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E me disse: esta é a santidade das santidades. E mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura da câmaras laterais, 4 côvados por todo o redor do templo, e as câmaras laterais, câmaras sobre câmaras, eram 33 por ordem, e entravam na parede para que tocava no templo, ou pelas câmaras laterais em redor, para se sustentarem nelas, porque não tratavam de parede do templo. E havia maior largura e volta às câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso o templo tinha mais largura para cima, e assim a câmara baixa se subia a mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais a medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora eram de 5 côvados. O que foi debaixo vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam junto ao templo, e entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio da entrada para o caminho do norte, para outra entrada para o sul, e a largura do lugar vazio era 5 côvados em redor. Era também o edifício da entrada de... Versículo 12. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, na largura de 70 côvados, e a parede do edifício 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados, e mediu o templo no comprimento de 100 côvados, como também a largura separada do edifício e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, a largura de diante do templo no lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício de diante do lugar separado que estava por detrás, e as suas gelarias de uma e de outra parte, 100 côvados, como também de dentro, e os vestíbulos do átrio, os umbrais e as janelas estreitas, e as galerias em redor de 3, de fronte do umbral, estavam cobertas de madeira em redor, e isso desde o chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas até ao pescoço, versículo 17, até ao espaço em cima da porta, e até o templo de dentro, de fora até toda a parede em redor, por dentro e por fora, todo com medidas, e foi feito um querubim de palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre o querubim, cada querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, o rosto de um olhava para a palmeira de uma banda, e o rosto e um rosto de leãozinho para a palmeira, e a outra. Assim foi feito por toda a casa em redor, desde o chão até em cima da entrada estava feito os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo estavam quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição da outra. O altar de madeira era 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas e o seu fundamento, e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor, e o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta, 2 batentes para a outra, e foram feitos nelas, nas portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes, e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo, na porta, no vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas
e palmeiras de uma e de outra banda nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ler, meditar na sua palavra. Fica conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, que não somente sejamos leitores, mas praticantes da sua santa palavra. Fica com os teus filhos, abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço por tudo. Amém. Deus te abençoe abundantemente.